Olá, estamos diretamente aqui no canal profissional da Rede São Paulo Saudável para mais um programa Compartilhando Conhecimentos. O programa que leva até vocês as principais tendências, inovações de seminários e cursos que acontecem aqui na cidade de São Paulo. É com muito prazer que, em comemoração ao Dia Nacional do Movimento da Luta Antimanicomial, que recebemos aqui o Dr. Paulo Amarante, que além de ter participado de todo esse processo, também hoje coordena a área, uma das áreas do projeto Rede Sampa aqui da cidade de São Paulo. Muito obrigada, Dr. Paulo, por estar aqui conosco e mais uma vez estar aqui no canal profissional para que a gente possa discutir um pouco, não só os projetos que estão sendo apresentados, o plano que está sendo apresentado do Rede Sampa, que o senhor vai coordenar, mas também todas as ações que vêm sendo desencadeadas nesta última semana, na próxima semana, referente à luta antimanicomial. Então, eu passo para o senhor para uma saudação inicial. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, participar e abordar esse tema, que realmente é algo que eu dediquei uma boa parte da minha vida e é com satisfação que eu vejo a importância que ele tem hoje no Brasil inteiro, não só em São Paulo, nas grandes cidades, no país todo. O tema da luta antimanicomial, que não é só mais um projeto, é um processo em desenvolvimento. Então, Paulo, queria que você contasse então um pouco como é que surgiu, o que aconteceu, né? Vamos aproveitar esse momento, né? Esse dia 18 de maio, que é um dia de comemoração, um dia, na verdade, que marca, né? Não é uma comemoração, mas é um dia importante e que vem sendo já há muitos anos um marco para essa luta. E eu queria que você contasse um pouco do histórico para esse profissional que está lá na ponta, que está nos nossos, não só na nossa rede de atenção psicossocial, mas também nas nossas unidades básicas de saúde. Bem, realmente é um processo longo, né? A gente precisaria, às vezes, talvez, de muitos programas, mas eu vou resumir, eu acho que isso me mobiliza muito, porque nós começamos esse movimento em 1978. Eram jovens profissionais, eu era um deles, que ficaram perplexos ao entrar nos hospitais psiquiátricos brasileiros. A gente saía da faculdade com aquela utopia, aquele desejo de mudar, de cuidar das pessoas, de ser médico, de cuidar do sofrimento, entrava nas instituições e via o verdadeiro abandono, o descaso de pessoas jogadas naquelas instituições há 20, 30, 40 anos. Então começamos a questionar isso, que é próprio dos jovens, né? É muito importante, a questionar, a problematizar, a denunciar. E nesse sentido criamos um movimento, que originalmente chamado Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental. Foi muito forte no Rio de Janeiro, mas aqui também em São Paulo. E esse movimento, quando fez o primeiro congresso desse movimento nacional foi aqui em São Paulo, em 1979, no Instituto SEDES. E foi uma mobilização muito importante, por isso tem pessoas ainda hoje históricas, né, que estavam lá naquele primeiro momento. Mas demoramos muitos anos para conseguir fazer o segundo congresso nacional. O segundo que fizemos foi também no estado de São Paulo, não na cidade, mas no estado de São Paulo, em Bauru. E nesse encontro nós vimos que era necessária uma mudança importante. Primeiro, que ele deixasse de ser um movimento de trabalhadores para ser um movimento social. A gente queria que a sociedade entendesse o quão era importante lutar contra os manicômios, contra a violência institucional da psiquiatria, contra a violência do diagnóstico psiquiátrico. À medida que alguém recebe ele se torna improdutivo, incapaz, não consegue emprego, não tem autonomia, não tem cidadania, etc. Então nós criamos um movimento chamado Movimento por uma Sociedade Sem Manicômios, foi o primeiro nome. Né? E a ideia não era só melhorar a assistência, humanizar, mas era criar um modelo de cuidado, que não fosse só um modelo assistencial, técnico, mas um modelo de organização de vida das pessoas com transtorno mental, com sofrimento psíquico, que transcendesse a ideia da assistência médica exclusivamente, que a gente dizia, olha,
As pessoas não precisam só de remédio melhor, de atenção, de cuidado nesse sentido técnico. Elas precisam de casa, de trabalho, de cultura, de lazer, de vida, né? Então, trabalhar com pessoas com sofrimento psíquico é reorganizar um pouco a vida delas e reorganizar a nossa visão de terapeutas, né? Antes, assim, olha, não basta fazer um diagnóstico preciso e dar o remédio preciso. É preciso se envolver enquanto pessoa. Então, a nossa profissionalidade teve que ser mudada, teve que ser problematizada. A outra questão era, então, que a luta não era só de profissionais, era da sociedade, era da família, era das instituições, da escola, da justiça, do Estado, da universidade, e, mais do que tudo, a grande originalidade do processo brasileiro de reforma psiquiátrica, hoje citado e admirado no mundo inteiro, é o grande papel que se deu ao usuário, à pessoa com transtorno mental, como protagonista efetivo do seu tratamento, do seu cuidado e dessa luta de reorganizar o campo da saúde mental. Então, por isso, né, a gente tem hoje uma grande participação e é uma transformação fantástica. Não, e na verdade, assim, eu acho que culmina com uma lei, não é, de 2001, da reforma psiquiátrica, e que, na verdade, de lá para cá, é claro, tem todo um movimento inicial que você acaba de relatar, e que em 2001 começa, então, a lei, e de lá para cá, os avanços que estamos tendo, né? Então, eu queria que você avaliasse um pouquinho, né? Você que tem toda essa trajetória, né? Você mesmo coloca, dediquei a parte da minha vida a esse movimento, parte da minha vida eu me envolvo com esse trabalho, estou envolvido com esse trabalho, vários congressos que antes de começar o programa falávamos, né? Que você já organizou, que você está prevendo para esse ano, para o próximo ano, enfim, com essa temática. Como é que você avalia esses avanços dos últimos anos que estamos tendo na área? Eu vejo muitos avanços, né, vou falar deles, mas vejo também muitos projetos ainda, muitos problemas que nós temos. Isso é fundamental, né? A ideia da lei a lei é fundamental, ela ser aprovada, dá uma legalidade, dá uma legitimidade, mas nós temos sempre, a lei é uma base apenas. Nós temos sempre que procurar ir além da lei. Né? A lei, ela deu organicidade à ideia de novos equipamentos, da importância de novos equipamentos, ela regulamentou a existência das macro-instituições psiquiátricas, não prescreveu essas instituições. Né? Ela regulamentou o papel, a limitação dessas instituições. Nós tínhamos instituições asilares no Brasil únicas. O Hospital de Juqueri, por exemplo, chegou a ter 16 mil leitos. Eu acredito que nenhum país no mundo, ninguém nunca fez esse levantamento, mas nenhum país do mundo deve ter tido uma instituição psiquiátrica com esse tamanho, com esse porte. Então, nós criamos, a partir da lei, nós já tínhamos muitos centros de atenção psicossocial, tínhamos CAPs, né? NAPs, centros de convivência, residências para pessoas que anteriormente viviam em hospícios, que não tinham família, ou que a família tinha família, mas a família não queria. Coisa curiosa também, pessoas que tinham família, mas não queriam morar com a família. Né? E nesse trabalho de reconstrução das vidas, se viu que, de fato, né, o fato de ter família não significa que tenha que morar com a família. Tem pessoas que necessitam de organizar a sua vida de maneira independente da família. Então, isso foi um crescimento importantíssimo. O grande crescimento de centros de atenção psicossocial, de centros de convivência, que poderiam ter muito mais, né? É uma das reivindicações do que a gente fala. São poucos, porque a ideia, e hoje a gente debatendo isso também na roda, a gente viu, era muito interessante que tivesse mais espaços de centros de convivência. Onde as pessoas pudessem ir. Não é rigorosamente um equipamento, é um espaço, é uma estratégia, um dispositivo, uma possibilidade. Outros projetos importantes são os projetos de economia solidária, né, que nós temos várias iniciativas. O Estado de São Paulo, e particularmente o município de São Paulo, são riquíssimos em projetos de trabalho que promovem geração de renda,
promove inclusão social, as pessoas têm um deslocamento da identidade, a identidade que antes era de paciente, de doente, ou mesmo de usuário do serviço de saúde mental, para um trabalhador, um artesão, né? Ontem a gente via desses rapazes falando, ele é locutor de uma rádio. Né? Então, isso promove uma transformação na vida para o sujeito, na vida de relações da família, que começa a ver não mais como o doente da família, mas como uma pessoa que faz um trabalho que é valorizado, que sai à noite para falar na Câmara dos Vereadores, que viaja pelo país, né? Que é reconhecido, que é querido, que cria um círculo de amizades e, além disso, ganha dinheiro também, né? O que dá um poder de contratualidade assim, muito, muito importante. Então, tem os projetos culturais também, né? Entrar num coral. Eu lembrava que em São Paulo tem talvez uma primeira iniciativa de coral feita por usuários de serviços de saúde mental. Depois já não são mais usuários, são ex-usuários, porque a pessoa pode ter um problema qualquer, isso é muito difícil limitar e diagnosticar, né? Quem tem problema, quem não tem problema. Verdade. Mas o termo usuário parece que ele ainda é um utilizador regular do serviço. Mas não, são pessoas que cantam num coral, um coral que não é dentro mais de um CAPS ou de uma instituição, um equipamento de saúde. É o coral no teatro, Teatro Olido. Então você tem um conjunto de iniciativas, grupos de teatro muito importantes, grupos de música, corais, né? E várias outras iniciativas culturais, de pintura, de arte, etc. A Feira de Economia Solidária aqui em São Paulo, né? Todo mês na Praça Mário Covas, e é uma coisa importantíssima. Então, eu acho que isso é um crescimento muito grande que nós tivemos, né? E aí, Paulo, queria que as pessoas que estão nos assistindo, né? Você essa semana está aqui conosco, você mora no Rio e veio nos visitar aqui em São Paulo, nessa semana que é uma semana estratégica. Então, você teve em vários fóruns discutindo essa questão, essas temáticas. Ontem você teve num fórum especial que a Secretaria organizou, né? Que foi o Fórum Viver Livre, Viver Sem Manicômios, lá na Câmara Municipal. Antes você passou por uma vivência lá da economia solidária, não é? Hoje esteve aqui discutindo conosco o programa Roda de Conversa, enfim. E eu tenho certeza que na próxima semana a sua agenda também está cheia aí com várias atividades na área, né? E eu queria aproveitar, nesse contexto, que você falasse um pouquinho do que tem previsto, né, de congressos, o que você está organizando para a nossa rede também saber, né? Eu sei de um congresso que vai acontecer agora em junho e também sei de uma possibilidade do Congresso Brasileiro o ano que vem aqui em São Paulo. Então, eu queria que você aproveitasse, antes da gente falar um pouquinho do Rede Sampa, que você divulgasse isso para a nossa rede. Muito bem. Eu queria registrar que também, antes de ontem, estive na USP. Ah, é verdade. Uma aula aberta, é uma experiência muito interessante. Eu não sei como, mas eu consegui falar 4 horas seguidas, entendeu? E auditório cheio, lotado e transmitido, gravado. Então, acho que foi assim também um momento, a riqueza desse movimento que nós temos, desse momento em que, só para lembrar, né, nós criamos a data de 18 de maio como Dia da Luta Antimanicomial, em homenagem, na verdade, ao 13 de maio, que é a data da Lei 180, a famosa Lei Basália, que foi pioneira, né, nessa experiência de desconstrução, superação do modelo manicomial. E nós criamos aqui no Brasil, 18 de maio, e começamos a realizar eventos já há mais de 20 anos no Brasil inteiro. Primeiro em capitais, né? Depois em cidades de médio porte, hoje uma grande quantidade. Eu acho que seria impossível a gente ter um registro real de quantos municípios realizam atividades e dentro dos municípios, em serviços, em associações, etc. Eventos culturais, políticos, acadêmicos, como esse de São Paulo ontem, uma iniciativa aí do Rede Sampa e da Prefeitura, de criar um debate na Câmara dos Vereadores, com presença de parlamentares do Estado, da Assembleia e da Câmara, de muitas lideranças. De usuários, não é? De usuários, na mesa, inclusive, e de muitos usuários presentes, com uma abertura, com uma iniciativa cultural, que mostra também a importância, e você vê as pessoas jogando capoeira, cantando,
como isso transforma a vida das pessoas, né? Você sabe, Paulo, antes até que você fale um pouquinho da programação e de tudo mais, os nossos eventos, né, que nós já estamos no Rede Sampa, o Rede Sampa, você sabe, foi lançado em 18 de dezembro de 2013. E todos os nossos eventos, a gente traz a nossa rede para as ações, as atividades culturais. A rede é riquíssima, né? A gente tem várias experiências nos CAPs, nos SECOS, enfim, na nossa rede, e isso enaltece, né, o evento. Então, da mesma forma, a questão da economia solidária, né? Então, o que, de fato, né, eu acho que nós temos uma discussão, até falava recentemente com a Cris e com a Tereza Endo, né, a Cris aqui da Escola Municipal de Saúde e a Tereza da área técnica de saúde mental, da importância que dentro do Rede Sampa nós temos com relação, por exemplo, à questão da economia solidária. Temos aí uma das nossas atividades previstas para o ano que vem é a discussão da economia solidária, né? Que é uma forma também importante de fomento mesmo e que a gente precisa ter isso muito ligado na rede, né? Então, enfim, da importância da gente estar com todas as ações tudo junto e misturado, né, Paulo? Então... Exato. E é muito importante que os profissionais que trabalham na área da saúde entendam que não são apenas atividades assim, de entretenimento, atividades complementares, são atividades fins. A gente trabalhar com a cultura, trabalhar com geração de renda, com a economia solidária, né? É transformar as pessoas, é transformar o significado que elas dão, o sentido que elas têm, delas próprias, e que os familiares dão, isso é transformador. Né? É muito importante. Agora eu queria que você divulgasse, Paulo, o que nós temos aí previsto? Quer dizer que em junho tem então, uma primeira... de 4 a 6 de junho, nós temos o 2º Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental, da Associação Brasileira de Saúde Mental. O primeiro fórum foi aqui em São Paulo. Nós criamos o primeiro fórum aqui em 2013, e aí nem tinha número, era Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental. Foi algo muito marcante para mim, como presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, porque eu pensei em fazer um fórum sobre saúde mental e direitos humanos, mas imaginei que essa inversão, direitos humanos na frente de saúde mental, não era só uma troca de palavras, de expressões, era um significado diferente. Né? Que a questão de direitos humanos era colocar na frente a ideia do direito, da liberdade, da democracia, da solidariedade, da cidadania, né? Do significado que as pessoas têm como sujeitos. E, a partir daí, pensar as suas interfaces com a questão da saúde mental, que em cada constrangimento que alguém sofre, pela sua cor, sexualidade, religiosidade, pela sua condição social, cultural, ideológica, é acompanhado de um sofrimento mental. Né? As pessoas que não têm a consciência da importância de defender a sua etnia, a sua sexualidade, elas acabam sofrendo por ter que omitir, esconder. Né? Então, é muito importante como essas lutas elas são libertárias para os sujeitos. Então, essa inversão, eu fiquei muito feliz, o Paulo Vanucchi, ex-ministro dos Direitos Humanos, fez a conferência de abertura, e sem eu falar muito disso, ele falou dessa importância, que ele sentia ali e via a necessidade de desdobrar esses fóruns e de que a Brasme, associação, então, que eu continuo presidindo, deixava de ser uma entidade só de saúde mental para se transformar uma das grandes entidades de defesa dos direitos humanos no Brasil. E é muito curioso, depois daí nós entramos no Conselho Nacional de Direitos Humanos, no Conselho Nacional de Cooperativas Sociais, do projeto, e várias outras dimensões, e eu acho que isso é muito importante, que é uma luta, né, que demonstra que é o caminho. O caminho não está só no setor, ele está em você reconstruir na sociedade a visão desses sujeitos que são estigmatizados, etc. Nós vamos fazer o 2º Fórum em João Pessoa, agora, né? Estão trazendo convidados internacionais importantíssimos, pessoas do Brasil inteiro, e é um projeto também assim, em que o participante ele tem uma voz muito importante. Nós não colocamos nenhuma mesa redonda, nada assim que concorra com a apresentação de trabalho.
Não tem pôster também. Eu aboli o pôster. E uma vez caiu uma ficha em mim, eu vi um congresso com quase 10 mil pôsteres, um mar de pôsteres, de pessoas isoladas, desesperadas, querendo falar do seu trabalho, e não conseguiam. Então eu falei, nós vamos fazer roda de conversa. Todo mundo vai falar para pessoas que têm alguma coisa em comum, e compomos as rodas assim. Se tiver 10 rodas sobre questão de gênero, saúde mental em São Paulo, cada uma delas vai para uma roda diferente. Entendeu? Para a gente possa colocar pessoas de outras regiões do Brasil, para a gente possa colocar questões de gênero, não só da mulher, mas do homem, que a gente possa colocar gênero em comunidades indígenas, a gente possa colocar gênero em comunidades negras, em pessoas com uso de drogas ou qualquer. Então, uma multiplicidade de questões que a gente exercita ali a transsetorialidade, multidisciplinaridade, a importância de ouvir o outro, conhecer o trabalho do outro e produzir coisas novas. Senão a gente fica com tudo quadradinho, né? Uma mesa sob atenção psicossocial, por exemplo, em casos de adulto. Aí você acaba tendo algo talvez muito parecido, que não instiga a pensar o que é o transtorno mental em outros setores, em outras áreas, com outros atores, com outras demandas, né? Isso é muito legal. A gente fez no primeiro fórum, fizemos no último congresso, nos últimos 2 congressos, dessa maneira, um em Fortaleza, que tivemos mais de 7 mil inscritos, e agora em Manaus, uma cidade difícil de ir e tudo mais, uma série de questões, mas tivemos mais de 3 mil inscritos. E então, vamos ter o fórum esse ano agora lá em João Pessoa, tem muita gente de São Paulo. Qual é a perspectiva de profissionais lá? Em torno de 2 mil profissionais. O fórum, ele é menor, né? Ele tem mais, assim, o protagonismo dos participantes, embora o congresso também tenha. E no ano que vem, na mesma semana do Corpus Christi, que é o feriado de Corpus Christi, para a gente poder encaixar o congresso na quinta, sexta e sábado, nós vamos fazer o 5º Congresso Brasileiro de Saúde Mental aqui em São Paulo, né? Então, eu acho que é importante, eu queria divulgar e já começar a convocar as pessoas, porque a ideia é que seja essa característica. Eu tenho visto, sou um participante de outras entidades de saúde, sou editor de uma revista do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, né? A entidade foi criada aqui em São Paulo, que hoje a sede roda pelo país, mas eu sou editor, que a Abrasme, né, com essa característica da saúde mental, pejorativamente, mas que eu não acho muito ruim, chamo de mentaleiros, lembrando dos mentais, né, dos heavy mentals, né? E é que nós tudo que fazemos tem muita cultura, tem muita alegria, tem muita mobilização, né? Os nossos congressos não são burocráticos, não são formais, eles são momentos efetivos de produção de conhecimento e de novas relações. É isso que a gente quer entre nós, com os usuários, com as pessoas todas que estão lá. Por isso, eles são permeados de cultura e economia solidária. O que eu faço nos fóruns? O nosso coquetel, as bolsas, todo o material que nós utilizamos, nós produzimos via as iniciativas de economia solidária. Da empresa que faz o coquetel, da empresa do grupo de economia solidária que faz as bolsas, tudo que a gente precisa, e a própria recepção, né, em vez de ter grandes firmas de congresso, né, organizadora de congressos, de eventos, nós usamos, são os voluntários, os estudantes, usuários, familiares, pessoas que querem ajudar, que querem participar. Agora, Paulo, eu fico absolutamente encantada, não só por essa trajetória, esse histórico que você acaba de relatar aqui para o programa, mas dessa mobilização, né? Eu percebo, desde o momento que a gente lança o Rede Sampa, antes mesmo, quando a gente começou a pensar que a gente tinha, eu costumo dizer, o Rede Sampa ele veio como uma bola quadrada, e a gente tinha que fazer a bola ficar redonda e poder bater uma bola com os profissionais e construir o Rede Sampa, né? E desde esse momento em que eu, particularmente, sou nutricionista, não sou da área psico, enfim, mas que a gente se aproxima dessa contaminação, né? Dessa organicidade que se tem dentro da área da rede de atenção psicossocial e dessa mobilidade. Acho que você falou muito bem, acho que tem uma questão da mobilidade
que os mentaleiros, não é? Eles acabam envolvendo os profissionais. E não tem sido diferente no Rede Sampa, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua atuação, para finalizar o nosso programa, da sua atuação no Rede Sampa. Você está responsável, com muita honra aqui para todos nós, da Secretaria Municipal da Saúde, coordenando uma área que todos nós sabemos que é uma área complicada. Hoje discutíamos na nossa roda de conversa, que é a questão do adulto, da situação em crise. Como que você pensa nesse trabalho? Quais são as perspectivas que temos para os próximos meses nessa sua área que você vai coordenar? Já está coordenando. Perfeito. Primeiro, você me permite discordar de você. Você é uma profissional de saúde mental, sim. Sou, né? Nós temos muitos nutricionistas no nosso movimento. Bom, eu já sou uma. A ideia primeiro, de oficinas, né, de culinária, né, dentro dos CAPs, as pessoas começaram, né, não é um local que você tem que ter a comida vinda de algum local, produzida fora, comer, cozinhar, né, produzir o alimento é algo muito coletivo. É verdade. Algo que tem muito significado, chama a família, chama a lembrança. É verdade. Inclusive, eu estou com um livro na mão que foi premiado no edital que eu fui coordenador pelo Ministério da Cultura, na época do ministro Gilberto Gil, depois do Juca Ferreira, que volta a ser ministro, que chama O Sabor da Nossa História, que são receitas que as pessoas faziam na oficina de culinária, só que cada receita era uma receita que vinha com uma história de família. Então, é belíssimo o livro. Ao mesmo tempo, é um livro de culinária, é um livro de afetos, né? E é um livro que ele mobiliza muitas pessoas nessa ideia de como ele foi construído como uma arte. Ele ganhou um concurso de arte e cultura. Então, era arte culinária, arte enquanto literatura, arte enquanto produção do livro, e as nutricionistas estavam envolvidas, e muitas estão envolvidas pelo Brasil afora, nesses trabalhos, né, de cooperativa, de oficina de geração de renda e tal. A questão do curso aqui, né, de fato, para mim é um desafio, eu acho que é um desafio que a gente tem com os profissionais. Nós temos que colocar em discussão esse conceito de crise e ver como a partir da crise, né, existe um trabalho clássico que chama Resposta à Crise, que diz o seguinte: é na hora da crise que a gente tem dois grandes caminhos a seguir. Ou considera que a crise é um distúrbio interno de uma pessoa, uma alteração, um descontrole, né, uma perda de alguma capacidade, uma perda de controle que uma pessoa tem. Aí ela entra em crise. Então, o tratamento é amarrá-la, agarrá-la, medicá-la para conter a crise, ou a crise é um processo em que tem outros sujeitos, tem outras situações. Ela se desencadeia, ela eclode num certo momento em que várias condições, várias possibilidades estão envolvidas. Então, ou você entra num processo que é o tradicional, que é medicar o sujeito em crise, abafar a crise, ou você tenta compreender a crise, por que ela aparece, de maneira a dar um melhor desenvolvimento a essa situação de crise, né, e dar até uma possibilidade dela dizer ao que veio. Porque as crises econômicas, as crises políticas, as crises afetivas, as crises conjugais, todas elas querem dizer algo. Alguma coisa tem, né, e ela pode ter vários desfechos. Ela pode ter um desfecho ruim ou um desfecho bom. De superação. De superação, onde a gente encontra. Isso não é diferente no caso da crise no campo psíquico. Essa é a grande questão. Então, se você tem estrutura, organização, forma de escuta, de clínica, de trabalho em equipe, de rede, para receber essa crise, compreendê-la e dar outros desdobramentos, você tem um resultado mais positivo dessa crise, não é? Mas tem outras possibilidades de solução e de desdobramento melhores para o sujeito, né? Isso nunca significa que ele vai ficar melhor do que antes, necessariamente, né? Ou que vai ficar como antes, mas ele vai ter uma
um desenvolvimento, uma saída para essa crise, que é certamente melhor do que a crise ser sufocada ou ser medicado e ele pagar sozinho por essa crise. Então, a ideia não é cobrar de ninguém, mas é de compreender a crise como um processo coletivo, um processo que é social. Acho que é um grande desafio e é o desafio que a gente tem hoje na Rede Sampa, colocado aí para o Serviço de São Paulo, que tem uma boa experiência. Né? Então, grande parte a gente não vai inventar, a gente vai identificar, ver o potencial, analisar onde estão os problemas, os limites, os obstáculos e as possibilidades de superação desses problemas. Paulo, eu fico muito contente assim desse trabalho que vem sendo desenvolvido nesses últimos 2 anos, não é? Que desde que começamos então o projeto e os avanços, né? E eu tenho certeza que por tudo que a gente viu esses últimos dias, né, pela própria roda de conversa que a gente teve hoje pela manhã aqui na Escola Municipal, é uma rede que está muito aquecida, né, e aguardando ansiosamente que todas essas temáticas, não só da sua área, mas da área da infância, da área de substâncias psicoativas e também da rede de atenção psicossocial, possam ser discutidas, né? Os profissionais, eles estão, e aqui fica o agradecimento mesmo às coordenadorias regionais de saúde, que vêm nos ajudando a implementar, de fato, todas essas atividades, né? Porque são inúmeras e todos querem participar, e se a gente não tivesse não só a área técnica da saúde mental, a escola, mas principalmente as coordenadorias e as escolas regionais, nós não conseguiríamos, os interlocutores de saúde mental, né, das coordenadorias e das supervisões, nós não teríamos o sucesso que estamos tendo, né? E aí, sem dúvida nenhuma, agradecer imensamente a sua disponibilidade, o seu carinho, a sua atenção sempre para esse projeto nosso, e que, de fato, né, você ainda amanhã estará aqui conosco, né, com os docentes, fazendo algumas atividades, enfim, e que a gente possa recebê-lo rapidamente, novamente, aqui no canal profissional da Rede São Paulo Saudável. A gente só tem a agradecer essa enorme, eu sei que você tem muitos trabalhos, é convidado pelo país, fora do país, e você nos honra em ter aceito estar aqui no Rede Sampa. Muito, muito obrigada mesmo, e eu agradeço em nome da Secretaria. Então, eu passo para você para as suas considerações finais. Muito obrigado também. Eu quero agradecer e também falar assim, da minha admiração pelo trabalho que você faz, que a escola, toda a equipe da escola, a equipe técnica de saúde mental. E falo isso de coração, sou uma pessoa considerada bastante crítica ao modelo de saúde mental, mas sinto mesmo esse calor, você falou da rede, uma rede quente, uma rede que tem afeto, que tem compromisso, que tem envolvimento. Isso é fundamental. Se pudesse dizer o que é o primeiro ponto fundamental que um profissional de saúde tem que ter. Ele tem que ter afeto com o outro, com aquele que ele cuida. Isso é fundamental para que outras coisas aconteçam, né? E eu acho que isso vocês têm. Parabéns. Eu que agradeço. Você sabe, Paulo, a gente faz esse programa compartilhando conhecimentos há algum tempo já, né? E eu costumo receber aqui vários entrevistados, é um programa semanal, e eu costumo brincar com as pessoas que eu adoro quando eu vejo o brilho no olhar, né? Que é o que mobiliza, né? A gente sabe, infelizmente, a nossa mídia muitas vezes mostra aí um SUS que ele é real, mas não mostra o que já avançamos, né? Sempre o copo meio vazio e não o quanto nós já temos de copo cheio, né? E aí, quando a gente passa por esses movimentos todos, a gente identifica e vê esse carinho, essa atenção, essa disponibilidade, esse compromisso e esse brilho no olhar. Então, super obrigada e eu espero contar com você em outras oportunidades. Obrigado. Bom, e para você que está aqui nos assistindo no programa Compartilhando Conhecimentos, espero que tenha gostado. Eu aguardo você no próximo programa. E se você tiver alguma questão, alguma dúvida, mande aqui para o nosso e-mail as suas sugestões, as suas críticas, para o canal profissional @prefeitura.sp.gov.br. Aproveite também e dê um curtir na nossa página do Facebook da Escola Municipal de Saúde, acompanhe-nos no Twitter e assim você acompanha toda a nossa programação aqui da Escola Municipal de Saúde e do canal profissional da Rede São Paulo Saudável. Até o próximo programa.